capítulo 49, que foi apresentado pelo Paulo. Eu não estava aqui na semana passada, mas dei uma rápida passada pelo capítulo. O Fernando, ele foi acometido por uma leucemia, né, um câncer, e no final do capítulo dele, lá pelo que eu vi, na verdade ele estava sendo, o espírito estava sendo expulso do corpo, né? Com todas as batalhas que estavam acontecendo através dos órgãos internos lá do Fernando. E justamente, o meu capítulo aqui, ele começa na questão em que o Aniceto, ele tira a mão da fronte, né, do André, e o André, nesse momento, ele fazia algumas, meio que o Aniceto compartilhava com ele o potencial magnético dele. E aí o André Luiz, nesse momento, ele estava vendo estava descobrindo, né, na verdade, como que era, né, assim, faço um paralelo com o raio-x. Ele não tinha noção de como seria fazer uma análise, né, sem o equipamento. E ele, no mundo espiritual hoje, tinha essa possibilidade de fazer isso, claro, com a ajuda do Aniceto. Mas, né, assim, quando ele retira a mão da fronte do André, ele perde esse potencial. Então, tudo que ele analisava do corpo do Fernando, algumas coisas ele deixou de conseguir ainda analisar. Porém, ele ainda conseguia, né, com os poucos dons que ele ainda tinha, fazer uma análise do sistema ósseo do Fernando, né, assim, do sangue, e de algumas coisas que ainda estavam acontecendo no corpo do Fernando. Então, assim, dessa possibilidade da ligação do capítulo 49 com os 50, né, assim, no 49, ele transmite esse potencial magnético para, né, os seguidores dele, né, o André Luiz que acompanha, e o Vicente. E aí o capítulo se inicia nessa situação, né, o Fernando acamado e lá no seu aposento. Né, no aposento, ele encontrava-se determinado número de parentes aflitos. Isso aqui eu trago, até para mim, na verdade, eu volto no ano de 2011, como eu falei do meu pai, porque isso acontece com todos nós, na verdade. Um parente ou um amigo, um ente querido aí que esteja acamado, na verdade, a primeira, além da aflição, que a gente quer que a pessoa permaneça aqui. A gente não tem, né, assim, a noção do que a gente está propiciando ao desejar que a pessoa permaneça nesse local. Lembro esse ano que a Luciana, diversas vezes, ela falava comigo: fala com a sua mãe para descansar. E uma coisa assim que isso eu falei com um colega meu que frequenta o Glacos, e ele disse para mim: será que ela teria coragem de falar a mesma coisa com a mãe dela? Está treinando. Não, é assim, mas são situações que a gente fica pensando, né? E eu fui vivendo toda essa experiência para chegar hoje nesse capítulo aqui e descobrir algumas coisas que, se eu tivesse até lido ele antes, teria ajudado. Mas assim, a gente não sabe, né, não vou dizer o mal, mas de certa forma tem um pouquinho de ligação aí que a gente está propiciando para essa pessoa que está, né, assim, no seu momento de desencarne. Então tem toda essa situação. Mais para frente vai ser dito isso aí. E além, né, no aposento, encontrava-se a esposa do Fernando, cunhadas, irmão dele, mas a gente também não tem a noção, né, de que a gente está recebendo a sustentação do mundo espiritual. Nesse caso aqui, no aposento lá, tinha a mãe do Fernando lá. Aí eu também faço um paralelo com meu pai, porque diversas vezes a minha irmã, que ficou muito tempo com ele no hospital, quando eu podia, eu viajava para Montes Claros e passava a noite com ele, mas isso não aconteceu comigo, aconteceu com ela. Né? E ele virar para ela e falar: acompanha a sua avó. E ela perguntava: acompanha a minha avó. Minha avó já morreu há muito tempo, né? Ficava sem entender, ela perguntando para ela: acompanha a sua avó. Mas meu pai estava vendo a mãe dele no hospital. E essa né, assim, uma irmã minha ficava nesse questionamento. A outra irmã, que de certa forma ela acredita um pouco no lado espiritual,
né, ela já levava para o não, pai, pode deixar que eu vou acompanhar, avó. O senhor fica tranquilo que eu vou acompanhar. Ela não vai sair do hospital sem ninguém estar com ela. Então, e isso ia, né, assim, de certa forma, meio que o ajudando. E ele passou por isso, foram umas 3 ou 4 vezes que ele mencionou o nome da mãe dele no hospital. E aí o Fernando tem a presença lá da mãe dele no hospital, né, e mais alguns que estavam lá para sustentar e tentar auxiliar esse desencarne dele. Não estava sendo fácil esse desencarne. E a própria mãe, com esses espíritos que estavam lá tentando auxiliá-los, e eles se vendo assim, num momento de dificuldade, eles solicitam a Aniceto, né, que já estava presente no local, uma ajuda, né? Por favor, nobre amigo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Ele continua num estado de incompreensão, está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico. Por que isso aqui? O Fernando, né, assim como no plano material, ele levava uma vida muito desregrada. Ele dava muito mais atenção, né, aos amigos, aos caminhos errados, do que, de certa forma, seguir a razão, as coisas que, né, assim, às vezes vem para a gente não acredita que aquilo ali é para a gente parar e pensar por que daquela situação, por que aquilo está acontecendo. Mas a gente não vê dessa forma, né, assim, como eu disse no capítulo 37, são várias religiões, né, mas assim, a bênção do culto no lar, cada um tem a sua possibilidade de fazer. E isso aí com certeza auxilia, mesmo nesse momento aqui do capítulo 50. Né? E aí, o Aniceto, ele concorda com a situação de que a mãe, né, solicita lá o apoio dele para ajudar no desencarne, ajudar essa libertação do Fernando. Porque ao mesmo tempo que ele estava cometido pela doença, ele não queria ir embora. E além dele não querer ir embora, né, ainda tinha os parentes ali que estavam todos aflitos e emanando, né, vibrações, de certa forma, meio que não liberavam, né, não colaboravam para que ele se libertasse daqui. Então a gente tem esse poder também. Quando a gente está lá aflito, é difícil, mas quando a gente está aflito, eu vejo isso no caso da minha mãe, de que o suporte aqui do Ismael foi muito importante. Não tive a coragem, né? Isso eu falo, não tive a coragem de falar para ela, mãe, vai descansar, de falar isso diretamente com ela. Indiretamente eu falei algumas coisas que de certa forma foi a minha despedida para ela. Mas eu vejo que diretamente, né, assim, não vou falar que foi covardia, eu acho que cada um trata de uma forma a situação e que eu me vejo ainda na situação de não estar preparado para falar isso, acho que, né, assim, por mais que seja um amigo. Então, isso eu, né, gente, cada um vai interiorizando e refletindo a respeito se teria talvez essa coragem, né, de chegar para o pai, para o filho e falar com ele, né, liberte-se daqui e vá descansar, porque aqui, infelizmente, assim, felizmente você já fez o que tinha que fazer. Não fique lutando contra uma situação que a gente vai passar por isso, mas a gente tem que ter essa consciência de libertar, né, assim, a pessoa deste plano material. E o Aniceto, né, diante de toda a situação da apresentação que a mãe tinha colocado, ele faz, né, essa observação. Vê-se que o Fernando atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Ele seguia mais o instinto material dele do que a razão, do que das coisas que Deus trouxe para a gente. Deus, ele veio e cada um tem um propósito. O meu não vai ser o da Luciana, não vai ser o da Bruna, e aí vai, né, cada um tem o seu propósito. Só que a gente, às vezes, não entende dessa forma. Eu prefiro seguir o meu instinto material do que escutar a palavrinha, né, como diz a Lena. Às vezes aparece uma voz aí no fundo aí e fala, não passe por aquele caminho. E eu insistentemente vou. Depois a culpa, né, vou culpar o outro. Na verdade, a culpa, recebi o aviso, não quis seguir
E aí, infelizmente, né, acontece algo que eu tenho sempre que culpar alguém e a culpa é do outro, não é minha. Eu não consigo nem ver isso ainda, porque eu sou falho, sou ser humano, né, e a gente não tem essa capacidade de fazer essa análise. O Aniceto, né, ele, diante de toda a situação e vendo o que estava acontecendo, meio que sem ter tempo a perder ali, ele já tinha vislumbrado todo esse canal de ligação dos familiares com o Fernando. E aí, o que acontece aqui? Ele diz ali, né, a aflição dos familiares encarnados, aqui presentes, poderá dificultar-nos a ação. E ele propõe a modificação do quadro do Fernando. Acho que nós já passamos por essa situação. Parente, né, ou um amigo está no hospital internado, eis que de repente vem aquela melhora, né, quase que súbita. A gente não entende melhora súbita. O que o Aniceto estava propiciando para a família? Um momento de tranquilidade e serenidade. Eis que aí, né, o Aniceto, ele se aproxima do corpo do Fernando e começa a transferir, através de fontes magnéticas, recursos, de forma que ele tenha uma melhora. Uma melhora momentânea, mas por quê? Porque o objetivo dele era buscar a tranquilidade da família. Porque o Fernando iria desencarnar. E esse processo todo, né, ele começa dos calcanhares até a cabeça. Se a gente pensar na criança, ou quando a gente nasce, tem um cordão umbilical, né, que liga a gente à mãe. No caso do Fernando, que estava desencarnando, meio que vou fazer um paralelo com o cordão umbilical, mas ele ligava a cabeça. Então o Fernando começa, o Aniceto começa essa operação dos calcanhares até a cabeça. E ele modifica esse quadro de coma do Fernando. E aí a família, né, ela vai receber, né, do médico, alguns minutos depois, que houve uma melhora, houve né, assim, os sinais deles estavam apresentando uma melhora. Então, assim, que eles fossem embora, fossem descansar. Depois de vários momentos no hospital, eles queriam, né, assim, o médico aconselhou que eles fossem para casa para ter um momento de descanso e que levasse as pessoas que estavam lá no hospital. E aí o Aniceto, com isso, né, que a dona Amanda ali, que é a esposa do Fernando, ela concorda com o médico encarnado que estava lá no aposento, e ela se retira do quarto. E a partir desse momento que ela se retira com as pessoas, que fica no quarto só o Fernando, o médico encarnado e o Januário, que é o irmão do Fernando, né, com a saída dessas pessoas, o quadro, que era um quadro de melhora, toda aquela ligação do encarnado com o Fernando, que estava no seu momento de desencarne, ele meio que vai sumindo. Imaginemos aí uma massa, alguns fios, né, alguns fios magnéticos ligando o Fernando aos encarnados. Por quê? Por causa das orações, da aflição da família e dos pedidos, né, para que ele permanecesse aqui no nosso meio. Isso com meu pai, nós fizemos muito isso. Meu pai pegou a gente meio que de surpresa. Né? Ele adoeceu no dia 13 de março e faleceu no dia 24 de abril. Foi muito rápido o processo dele. E a gente, assim, apesar de estar aqui em Belo Horizonte, eu ia para lá com meu irmão e a gente tentava fazer um revezamento com as pessoas, meus irmãos lá em Montes Claros. E mesmo lá, né, assim, a gente pedia para que ele permanecesse. Ao passo que hoje, né, o que eu fiz com a minha mãe é que seja feita a vontade de Deus, não a minha vontade. Não tem que ser feita a minha vontade. Né? Quando chegar a minha hora, a hora das pessoas, que seja feita a vontade de Deus. A gente pede muito, né, assim, encarecidamente para que permaneça aqui. Mas será que a gente está sendo, a gente não está sendo egoísta com a pessoa?
Assim, chegou o momento, ele fez o que tinha que cumprir. Da criança de 2 anos, né, ao idoso. Meu pai faleceu com 82 anos de idade. E a gente não entende os porquês das coisas que acontecem ao nosso redor. Mas a gente tem que ter essa consciência. Não é fácil. Né? Assim, eu sei que eu vou passar ainda por mais alguns momentos desses, mas acredito que, né, assim, quando eu falo que se eu tivesse no Grupo Ismael há 3 anos atrás, talvez eu tivesse tratado a situação do meu pai de uma forma diferente, como eu tratei da minha mãe. Da minha mãe, não digo que foi tranquilo, mas tive, né, além da sustentação, uma outra forma de lidar com a coisa. Né, assim, Rodão, o pai Tomé e todos daqui do grupo que, né, volta e meia chegava uma mensagem e a gente parava para poder refletir um pouco a respeito dessa situação. Tá. Nesse momento, né, que o médico ele aconselhou que a dona Amanda fosse embora, ele propõe para o Januário, né, abramos a janela, o ar talvez acelere a melhora do nosso amigo. André, espantado, né, ele repara que 3 rostos horríveis surgiram e em voz alta perguntam: como é, Fernando vem ou não vem? Eu coloquei isso aqui até assim, meio que para simbolizar a vida que o Fernando levava. Esses rostos que apareceram lá eram de pessoas desregradas, que não levavam a vida, não vou dizer condizente, né, com que a gente às vezes, ou deveria levar pelo que Deus propôs para a gente. Né? Também pego muito a frase da Lena. Aqui a gente só tem um amor, né? Só um amor, a forma de amar. E na verdade, o amor, o ódio, né, a raiva é o amor distorcido, mas somos nós que propiciamos isso. Então, assim, a forma como o Fernando levou a vida dele, o que ele escolheu, né, esses 3, né, eles apareceram ali para poder meio que acelerar esse processo da vida do Fernando. E eles queriam o Fernando do lado dele. Mas a mãe dele que estava acompanhando tinha outros propósitos para ele, claro. E nesse sentido, o Aniceto, né, ele não fala nada para essas pessoas. Ele simplesmente olha e eles se afastam. Não havia nem a presença mais da família no recinto. Mas aí eles se afastam. O simples fato do Aniceto olhar para eles. E aí sim, aproveitando a serenidade do ambiente proporcionada, né, pela melhora que o Aniceto levou para o Fernando, ele começa a retirar o corpo espiritual do Fernando. Neste momento, né, que não tinha mais, né, a esposa, as cunhadas, o irmão estava lá, mas, né, pela situação em si, e pelo que eu consigo perceber, era uma pessoa um pouco mais esclarecida. Então não estava com essa emissão, né, de energias que propiciasse a não desencarnação do Fernando. Tanto que ele permaneceu como médico encarnado. E nesse momento aqui, né, nesse momento que o Aniceto está promovendo essa retirada, né, do corpo espiritual, que foi, né, ele começa lá do calcanhar e termina na cabeça. Quando ele corta o cordão, que seria o cordão umbilical de Eva, aqui com o plano material, o Fernando meio que dá ele estremece, o corpo dele estremece. E aí o médico, né, ele percebe a situação, porque o quadro do Fernando, ele alterou naquele momento. E o Fernando, né, o médico aconselha que o Januário chame a família para dar notícia. O Fernando tinha desencarnado. Então, por que o Aniceto, né, assim, ele conseguiu meio que quebrar ali os envios magnéticos da família? Ele propiciou a melhora, e assim que não tinha mais a ligação da família, aquela necessidade da família ali, exigindo sim, entre aspas, que ele permanecesse aqui
né, no plano material. Ele consegue fazer esse desligamento, que a mãe, né, que estava do lado do Fernando, tinha solicitado esse apoio, porque há vários momentos ela já estava tentando ajudá-lo, mas não conseguia, porque a família encarnada, ela não auxiliava nesse momento. E aí, gente, eu volto lá no início, né? Cada criatura na vida cultiva os sentimentos que prefere. Por que eu coloquei isso lá no início? Na verdade, minha esposa pediu que eu tivesse colocado a letra em branco ali, né? Mas não é isso não. O que eu vejo aqui, vou tentar exemplificar o que eu colhi, né? Nosso caminho é muito longo. Na verdade, eu tenho 2 estradas ali. Então, assim, o que eu plantar, eu vou colher. E eu tenho o caminho, né, que eu posso seguir, o caminho do mundo material, e eu tenho o caminho de Deus, né, tentar seguir as coisas que Ele veio, trouxe e deixou para a gente. É claro que não é fácil, né? Eu sou falho, né? A gente comete muitos erros na vida, dá cabeçada, mas, né, fica aqui, né, acredito eu, cada um escolhe o que quer seguir. Não sou eu, né? Não vai ser o Anderson, o pessoal que está aqui há mais tempo, que vai chegar e vai falar assim, não, gente, vamos seguir o caminho da direita, porque ele é o mais certo. Isso aí, só o coração de cada um é que vai, né, indicar o que é melhor a se fazer. Então, por isso que eu coloquei até essa imagem aqui. O que eu tinha para falar era isso. Né? Quando eu retratei da minha mãe, por exemplo, os 2 fatos são muito parecidos, tanto a minha mãe como o meu pai, mas nesse meio tempo aí, tanto eu como o Paulo, nós passamos por uma situação também muito triste, né, de perder um amigo em serviço, e que assim... chamava Fernanda. E chamava também Fernanda. Então assim, parece que o nome Fernando está bem ligado à minha situação, à minha existência aqui. O meu filho também chama Fernando. Assim, a Fernanda era uma pessoa muito alegre, transmitia muita alegria e muita sabedoria para a gente. Vai fazer 1 ano que eu estou no Grupo Ismael, e nesse 1 ano, né, assim, tenho tentado pelo menos 1% melhorar a cada dia. Se eu chegar no final da minha vida com esses 1%, que, como diz, né, são várias encarnações aí para a gente melhorar, acredito que eu consegui atingir alguma coisa aqui nessa encarnação, neste momento. Mas fica aí para cada um, né, a dica, sigam o caminho, né, do coração, do amor, que só existe um, como diz a lenda, né, a gente aqui distorce. Boa noite.